Senhor Jesus para todos. Amém? Que bom podermos estar nos encontrando aqui mais uma vez no canal Palavra de Vida Gerando Vidas. E é uma alegria muito grande de receber aqui você que está chegando pela primeira vez, a você também que já faz parte do canal, está sempre aqui nos apoiando, nos incentivando através do seu like, através da sua inscrição, através da sua interação no canal. Muito bom você poder deixar seu comentário para que a gente possa estar melhorando o canal mais e mais, porque tudo isso é feito para você. É o amor de Deus que é manifestado aqui através desse canal para abençoar o povo que o Senhor tanto ama. Amém? Glórias a Deus. É isso aí, queridos. Eu queria também estar aqui agradecendo aquelas pessoas que sentiram no seu coração de orar pelo nosso canal, de orar pela minha vida, pela vida da minha esposa. Estamos muito felizes porque ela está aí fazendo o tratamento, já fez a quimioterapia, passou por cirurgia. Graças a Deus, até agora, tudo tem sido um milagre de Deus. Amém? A gente vê Deus agindo e agindo através das suas orações, através da oração de todos os santos que tem ali apresentado diante do Senhor a serva dele, amém? Breve nós estaremos aqui gravando um vídeo, ela exatamente relatando toda a sua caminhada diante dessas adversidades que nós vivemos. Glórias a Deus, é isso aí. Amados, então eu queria também estar convidando vocês que não se esqueçam de orar pelo nosso canal. Você que tem o desejo no teu coração, que tem o chamado na área de intercessão, amém? É um ministério lindo, um ministério frutífero, um ministério abençoado, querido. Ele não é um ministério que vai colocar as pessoas em evidência. Ele é um ministério do qual, geralmente, as pessoas que fazem parte dele, elas quase não aparecem. Claro que existem as exceções, né? Deus está sempre exaltando e levantando grandes líderes de orações por esse mundo afora. E então, a gente sabe o quanto esse ministério é importante na vida de qualquer ser humano. Por isso, em nome de Jesus, venha junte-se a nós, amém? Venha participar junto conosco desse canal, para que junto possamos estar ganhando almas para o reino de Deus, para que possamos ser instrumento nas mãos de Deus, para que essas vidas sejam alcançadas através da presença, através do poder do Espírito Santo que vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Amém? É isso aí. Queridos, eu queria também aqui desde já pedir a sua contribuição. Você sabe que tudo que nós fazemos aqui envolve dinheiro e eu não tenho nenhum ministério por trás para ficar me bancando. Eu não tenho ninguém que venha patrocinar esses nossos vídeos. E se você sentir no teu coração o desejo de dar uma oferta, sei lá, de repente você é assim como eu tenho um compromisso, eu tenho a responsabilidade, eu tenho o hábito de dizimar. Eu dou meu dízimo e sempre vou dar enquanto vida eu tiver nesse mundo, porque eu sei a importância do dízimo para a obra do Senhor. Aqui, queridos, olha, eu tenho o meu trabalho, eu tenho meu emprego, do qual eu mantenho a minha casa, minha família, certo? Mas essas despesas extras que a gente tem, geralmente, você sabe, né, a loucura que está hoje. Toda vez que a gente vai no supermercado, a gente se surpreende, né, com preços novos, com tudo novo. E, infelizmente, o nosso salário, né, aquilo que a gente ganha, não acompanha, não é verdade? E aí, o que acontece? A gente às vezes passa os apertos devido à situação financeira. Mas olha, até aqui o Senhor tem nos suprido. Amém, queridos? Eu creio muito na provisão do Senhor e tenho vivido nesses 25 anos de ministério através disso. Amém? Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu estou aqui só relatando isso para vocês, porque de repente você sente no teu coração o desejo de nos abençoar e aí será com certeza uma grande alegria. Amém, queridos? Então é isso aí. Bom, eu estou com uma palavra que é uma palavra de milagres. Eu estou com uma palavra aqui que é uma palavra de cura, de libertação. E se você puder abrir a sua Bíblia, está aí na 2 de Reis, capítulo de número 5, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Então nós vimos aqui um homem com uma posição, ele era comandante do exército, do maior exército da época, do exército mais bem aparelhado da época. Esse homem era assim como se fosse o primeiro-ministro dos Estados Unidos das Forças Armadas, o maior comandante do exército americano. Então, querido, veja bem, ele era grande diante do seu senhor, ou seja, o seu rei, o seu líder o respeitava muito.
e tinha ele assim como um grande homem de guerra. E veja bem, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Ou seja, o Senhor ainda era com esse homem. O Senhor tinha um propósito na vida desse homem. Ele era herói de guerra, mas porém ele era um leproso. Por trás daquela farda bonita, por trás daquelas divisas, por trás de toda aquela fama, de toda aquela pompa, existia um homem frágil, doente. Existia um homem que a sua carne apodrecia e ninguém via. Ou seja, um homem com todas essas pompas, com todo esse reconhecimento humano, porém leproso, porém apodrecendo. Então, queridos, a gente tira grandes lições dessa palavra. Veja bem, quando Eliseu mandou Naamã se banhar, ele especificou que seria 7 mergulhos que Naamã deveria dar. Certamente, a mensagem seria que ele precisava de uma lavagem por inteiro. Um mergulho só não era suficiente. 2 também não resolveria o problema. O terceiro também não iria curar as suas feridas. O 4 também não iria tirar aquelas chagas do corpo dele. Então cada banho ali representava coisas que Deus precisava trabalhar no caráter de Naamã, na alma de Naamã, na mente de Naamã, no coração de Naamã. Amém, queridos? E o general Naamã, ele andava com vestes finas. Provavelmente, amado, ele estaria fardado, visto que ele levava carta para o rei de Israel, não é verdade? E ele deveria se apresentar lá. Se você olhar 2 de Reis 5, no versículo 6, fala sobre isso. O que ninguém sabia era que embaixo daquela farda bonita, debaixo daquela pompa toda, existia carne podre que cheirava mal. A princípio, o general Naamã, ele não entendeu nada do propósito de Deus. Depois, quando ele aceitou obedecer ao nosso Deus, ele entregou-se também por inteiro, dispondo-se a servir ao Senhor. A cada mergulho na água, a sua mente refletia, provavelmente, né? A sua vida era lavada por Deus. Você gostaria, querido, de ser lavado por Deus? Vamos comparar os 7 banhos de Naamã, amém? Vamos fazer aqui uma comparação, os 7 banhos de Naamã. O primeiro mergulho seria o quê? O primeiro mergulho seria a renúncia. Veja bem, primeira coisa que nós temos que buscar no nosso caráter, no nosso coração, na nossa vida, é o quê? É ter uma vida de renúncia. Você vê que para um casamento ser ajustado, ser suportável, ser transformado, ser abençoado, é necessário o quê? Haver renúncia. E a mesma coisa é o nosso relacionamento com o nosso Deus. Veja bem, era um homem de muito conceito, porém leproso. Então a primeira coisa ele teria que o quê? Ele teria que renunciar. A vida de Naamã era muito ocupada, provavelmente cheia de cerimônias e compromissos sociais o tempo todo. Afinal, ele era um homem muito admirado pelo seu rei, todos os respeitavam por aonde ele fosse. Era reconhecidamente por suas grandes vitórias. Mas no fundo, debaixo daquele luxo todo, havia feridas dolorosas. Que provavelmente aquilo deveria, doer, aquilo deveria latejar de tanta dor. Para entrar na água, Naamã teve que assumir o quê? A sua condição de miséria. Ele teve que assumir a sua enfermidade, que até então ele vivia com ela guardada, vivia com ela escondida debaixo de todo aquele manto, debaixo de toda aquela pompa, daquela roupa bonita da qual ele carregava. Vamos ver uma observação que o Senhor quer nos dar aí em Romanos, capítulo de número 7, do versículo 24. Veja bem, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós vimos aqui o apóstolo Paulo manifestando, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então veja bem, era isso que o nosso Naamã, ele precisava entender. É isso que cada um de nós precisamos entender, a nossa postura diante de Deus, amado. Ele abriu mão da sua posse para se expor às suas necessidades. Muitas pessoas estão como Naamã, demonstrando-se bem externamente, mas cheio de feridas por dentro. Queridos, olha, tem pessoas que vêm para Cristo, mas a gente não vê mudança, a gente não vê renúncia, a gente não vê transformação. Por quê? Porque essas pessoas estão fechadas, elas fecharam
áreas da vida delas que precisam ser confrontadas, que precisam ser ali exposta diante de Deus, levada à cruz diante de Deus. Tem muita gente, amado, que carrega o orgulho, e o orgulho muitas vezes tem roubado bênçãos dessa pessoa, muitas vezes tem trazido áreas presas, escuras na vida dela, que ela sofre com elas, mas não tem coragem de expor. Por isso que aqui teria que haver o quê? Uma renúncia. Amém? E aí, para ele ser curado, ele era preciso primeiro fazer o quê? Renunciar à sua aparência externa e mostrar a sua verdadeira condição e a sua verdadeira carência. Como um paciente que não tem vergonha de mostrar suas feridas para o médico, para ser tratada, você está disposto, querido, a fazer renúncias para ser curado? Amém? Sim ou não? Não existe outro meio, não existe atalho, amados. Hoje as pessoas querem muito pedir oração, querem que os outros orem para ela ser curada. Tem pessoas que querem que os outros trabalhem para ela. Aí uma pessoa dessa, ela vai sempre receber os paliativos, mas nunca resolve o problema dela. Por quê? Porque é ela que tem que partir para o ataque. É ela que tem que partir para a busca, para a entrega, para a renúncia. Queridos. Veja bem, o segundo ponto interessante aí é o banho, o segundo banho, que agora nós vamos tratar da fé. Veja bem, o versículo 4. Assim falou o jovem, a jovem que é da terra de Israel. Amados, ali numa daquelas pelejas de Naamã levou cativo uma garota e levou essa garota para dentro da casa dele para trabalhar com a sua esposa. E nessa ida, essa menina era uma grande evangelista, era uma grande mulher de Deus, que mesmo diante daquela opressão daquela casa, mesmo diante da situação daquela família, ela se posicionou com muita coragem e falou com a sua patroa, falou com a sua senhora. Se o meu senhor conhecesse um homem que tem lá em Israel, ele seria curado dessas enfermidades. Porque geralmente, amados, quando você que tem uma auxiliadora dentro de casa, né? Você que tem uma empregada, que tem uma pessoa que trabalha na sua casa, geralmente ela fica sabendo de coisas das nossas vidas mais íntimas. Por quê? Porque ela está ali no dia a dia, não é verdade? E aquela menina então ficou sabendo, e aí então ela falou isso, e aí a mulher de Naamã imediatamente já o procurou e relatou a conversa que essa jovem teve com ela. E aí então Naamã partiu para a ação, partiu para agir. Isso chama-se o quê? Fé. É quando você parte para agir, quando você parte para a ação. Amém? E ali então Naamã se posicionou. E apesar da sua situação, apesar da sua responsabilidade como homem do exército da Síria, mas ele precisava cuidar da sua alma, cuidar do seu corpo. Queridos, nós temos uma coisa que nós, principalmente os homens, muitas vezes somos muito relapso com a nossa saúde. A gente não faz a prevenção que deve ser feita todos os anos, não cuidamos do nosso corpo, não cuidamos da nossa alimentação, e aí nos deparamos com enfermidades que muitas vezes vêm tirar a nossa paz, a nossa alegria, o prazer da vida. Amados, Naamã estava nessa situação, apesar de ter toda aquela pompa, apesar de ter toda aquela bajulação, dinheiro, poder, tudo à sua disposição, mas ele não era um homem feliz porque a sua carne estava apodrecendo. Tem áreas da nossa vida que está podre, querido, que nós precisamos, meus amados, ir diante de Deus e colocar aos pés da cruz do Senhor. Veja bem, o terceiro banho dele, sabe qual foi? Foi a dedicação. Ele levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais para presentear ao rei de Israel. Porém, a sua dedicação, ela chama a atenção. Ao sair da sua terra, ele não quis ir de mãos vazias. Queridos, e às vezes tem pessoas que é tão avarenta com a obra de Deus, né? Pessoas que têm condições, mas não quer ajudar o próximo, não quer ajudar as pessoas que o Senhor coloca no caminho dela. E aí muitas vezes vive dentro de uma prova financeira, diante de uma opressão financeira terrível, não é verdade? Veja bem, ele já tinha gastado muito tentando alcançar a sua cura. Provavelmente ele já deveria ter deixado muito dinheiro nos cofres dos médicos.
amém, da Síria. Naamã, ele não queria apenas receber, mas ele estava também disposto a doar o que tivesse como atitude de gratidão. Amados, é por isso que eu sempre relato, né, sempre oriento as pessoas, sempre estou alertando as pessoas. Quando você for ofertar, você precisa ter amor, gratidão, fé, alegria e responsabilidade. Amém, querido? Tudo isso são o que? São virtudes para que a gente entregue uma oferta ou um dízimo de qualidade no altar do Senhor, na obra do Senhor, amém? Veja bem, ele preparou uma oferta especial, uma oferta de gratidão a Deus pelo milagre que o receberia. Se os médicos puderam receber pagamentos sem sucesso algum, muito mais poderia ofertar ele ao Senhor. Poderia lhe dar muito mais. Jesus ordenou aos discípulos para ministrar a cura, para ministrar a libertação. E a condição era o quê? Que nada recebestes e que de graça eles deveriam dar. Essa é a nossa missão, essa é a nossa função. Nós não temos autorização de Deus para vender ministério, para vender palavra de Deus, para vender os milagres de Deus, para vender os sinais de Deus. Não, queridos, porque isso não pertence a nós. A palavra que pregamos pertence a Deus, as pessoas que ouvem pertencem a Deus, nós nos pertencemos a Deus, ou seja, não sobra absolutamente nada para nós, não é verdade? Então é isso. Nós vimos também a obediência de Naamã. É outro ponto muito importante aí que nos chama a atenção. Um homem obediente. Ali ele foi diante de Eliseu. No início era tudo muito estranho para Naamã, mas aí ele reconheceu que ele precisava sim obedecer ao profeta depois que ele foi ali, né, abordado pelo seu filho, pelo seu soldado. Ele então caiu na real. Peraí, eu já me dobrei para tanta coisa, por que eu não vou me dobrar? Por que eu não vou atender esse pedido? E então ele foi até o Jordão, não é verdade? E ali então veio o quinto banho, que foi o banho da humildade. Pensava eu que ele sairia a ter comigo. Não, não. Porventura, os rios de Damasco não são muito melhores que todas as águas de Israel? Tá vendo, querido? Então aqui ele teve que o quê? Ele teve que ter humildade para descer da sua posição de comandante, para sair da sua farda e expor as suas feridas, expor as suas enfermidades. Então o sexto banho foi o compromisso, e o sétimo banho veio o perdão, e aí, enfim, ele recebeu a paz. Então, queridos, é isso que nós devemos a cada dia nos achegar a Deus, com os nossos corações abertos, sempre obedientes e submissos, humildes diante do Senhor, porque isso agrada ao coração de Deus. Amém? Que essa mensagem entre na tua vida, entre no teu coração e faça morada de uma forma poderosa. Eu oro e agradeço ao Senhor nosso Deus pela oportunidade de estar aqui com você. Amém? Que Deus continue te conduzindo, te dirigindo para que você venha ser bem-sucedido na sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Amém? Glórias a Deus.